Oi, sétimo ano. O prof tá aqui gravando um vídeo, mais um, para falar do quiz. Então, segunda-feira, vamos comemorar o Dia da Mata Atlântica fazendo um quiz sobre os biomas. E um deles é a Mata Atlântica. Então, nós vamos comemorar com bastante louvor. Bem lindo, hein? Gente, então, o que vocês têm que saber? Os biomas mundiais, os biomas brasileiros, né? E também saber um pouquinho sobre os ecossistemas aquáticos aqui. Então, deixa só a prof pegar tudo bonitinho para dar aquela explicada para vocês sem esquecer de nada. Então, lá. Vocês vão ter que saber, né, as características de cada bioma, conseguir diferenciar um pouquinho. Eu vou começar pelos biomas brasileiros. Então, ali, a gente tem que saber que o bioma que apenas pertence ao Brasil é a Caatinga, em que região eles acontecem. A Amazônia acontece na região norte, a Mata Atlântica vem pelo todo o litoral, pega o interior de Santa Catarina e Paraná. Os Pampas ficam no sul do Rio Grande do Sul. A Caatinga na região nordeste, a gente tem o Pantanal ali na região do Mato Grosso do Sul. E o Cerrado bem no meio do nosso país. E o único bioma que acontece, que só tem no Brasil, é a nossa Caatinga. Não é Caatinga, hein? Caatinga. A gente está inserido na Mata Atlântica, né? Esse bioma que sofre bastante com o desmatamento. 7% apenas restam desse bioma. Ele começou essa destruição lá na época do descobrimento do Brasil, quando os portugueses chegaram e começaram a se instalar pelo litoral. Foram desmatando tudo para construir as casas. O que mais que vocês precisam, tá? Pantanal, inundações, né? Está sofrendo muita seca. O Cerrado, ele é a nossa savana brasileira. A Amazônia e a Mata Atlântica são uma floresta pluvial tropical. Lembrando que sempre que tem a palavra pluvial, quer dizer que tem chuva. A gente tem também os biopampas, ele vai ser um campo. Não tem árvores, muitas árvores, mas arbustos e gramíneas. E geralmente quando faz frio mesmo. Vocês precisam saber aquela ordem lá que vocês já aprenderam um pouquinho, né? No primeiro bimestre, que era indivíduo, população, comunidade e ecossistema. A gente foi até lá, agora vocês precisam saber que de ecossistema parte bioma, e de bioma a gente fecha com a biosfera, que é o nosso planeta, né? Então lá, deixa eu ver. Então a gente precisa saber que deserto não tem população. População é bom, né? Não tem vegetação, né? Ele faz inverno, ele tem um verão, um dia muito quente, uma noite muito fria. Os campos, eles têm bastante gramíneas, eles não vão ter árvores. As savanas, elas não têm uma vegetação florestal, elas vão ter muito mais arbustos, gramíneas, algumas árvores grandes, mas não árvores de porte grande, tá bom? E a tundra, ela vai ter quase nada de vegetação, tá? Quase nada, bem pouquinho mesmo, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui, deixa eu ver se eu não tô esquecendo. Tá. A tundra quase não tem vegetação. A taiga tem, que a taiga é a nossa floresta de coníferas. A nossa floresta pluvial temperada é a das sequoias. A sazonal temperada é aquela que muda de cor, ela faz neve, tem pouca luminosidade. Essa pouca luminosidade no inverno faz com que as folhas mudem de cor. Já falamos do campo, já falamos do deserto, a savana também já falamos. E a floresta pluvial tropical, ela é aquela que vai ter bastante chuva e uma diversidade bem grande de espécies. Por último, a gente tem os ecossistemas aquáticos, que são formados pelos lagos, rios, recifes de corais, manguezais, mares, tá? Eles podem ser água salgada, água doce, e eles vão ter uma diferença de fatores abióticos que influenciam nesse ambiente, a sua temperatura, a sua luz, que vão ajudar esses animais a se adaptarem conforme as zonas, que a gente são as regiões. Então, quando a gente fala de zona bêntica, a gente está falando lá do fundo do mar, lá embaixo, com pouca luz. Quando a gente fala de zona pelágica, é aquele mar aberto que a gente olha lá no fundo quando a gente está na praia, assim, aquela parte lá no fundo, tá? E as zonas entre marés e estuários, que elas causam bastante confusão. A zona entre marés é quando aquela região que a maré sobe
e desce, aonde quebram as ondas. Já as estuários é onde o mar encontra o rio, tá? Então, quando o rio deságua no mar, é o estuário, que é uma água mais tranquila, geralmente são baías, que vão ter uma região como berçário, onde acontece bastante o nascimento desses animaizinhos. O quiz, ele vai ser um quiz de múltipla escolha, 9 questões de múltipla escolha, tá bom? Eu não coloquei verdadeiro ou falso, eu coloquei de relacionar colunas, preencher lacunas e coisas do tipo para vocês acharem as respostas corretas. E uma apenas de aberta. Então, essa questãozinha aberta aí, é bom a gente saber descrever algum bioma, saber descrever algum ecossistema aquático. Então, guarda um, pelo menos, de cada um, do mundial, brasileiro e dos aquáticos, para vocês irem bem. Fechou? Vai ter até gabarito nesse quiz. Beijo, amores. Estudem!